dando início a uma nova história. As Três Marias, as leis de causa e efeito nas vidas de Clara, Inês e Júlia. Escrito por Anderson Ando. Uma atitude, por menor que seja, pode mudar toda a trajetória da vida de uma pessoa. Às vezes reclamamos de acontecimentos que não aceitamos ou não compreendemos. No final de tudo, é certo que todos nós estamos aprendendo ou evoluindo de alguma forma. Maria Clara é determinada, trabalhadora e com uma energia ímpar. Um dos seus legados de vida é ser correta. Repudia veementemente pessoas que não respeitam certas regras do dia a dia. Contudo, ainda precisa saber usar o bom senso ao lidar com as situações de sua impetuosidade. O seu coração fala mais forte em momentos críticos. Maria Inês é recatada e tímida. Uma mulher de poucos amigos devido à dificuldade de lidar com a timidez. Sua maior qualidade está em seu grande coração, pois é uma pessoa do bem e sem maldade alguma. Porém, tem dificuldades de dizer o que sente para as pessoas que ama. Ela estuda profundamente sobre o universo, as estrelas e todos os orbes existentes. Maria Júlia é uma pessoa angelical. Consegue atrair para si todas as pessoas que estão à sua volta sem precisar fazer esforço algum. Seu carisma e simpatia fazem com que ela seja admirada por todos. Algumas vezes se subestima, achando que coisas erradas sempre acontecem com ela. Por ironia da vida, o destino fez com que as três se conhecessem e uma linda história de uma grande amizade se iniciará. As Três Maria aborda vários aspectos atuais relacionados à amizade, ao amor, ao carinho, à entrega, à compaixão e, acima de tudo, à união. Contudo, a maior prova de que as Três Marias precisarão passar é a lei de causa e efeito, que cada uma carrega. Lei essa que as uniu de uma forma extraordinária. Capítulo 1. Praticamente em cima da hora, Maria Júlia corria desesperadamente e passava à frente de todos que apareciam em seu caminho. Era a última chamada para o voo com destino a Paris. Com licença, saia da minha frente, por favor. Assim que chegou para fazer o despacho de sua mala, esbaforida, Maria Júlia pediu à atendente: Por favor, senhora, eu estou muito atrasada e perderei o meu voo, seja rápida. Sim, por gentileza, eu preciso do seu documento de identificação e o passaporte. Maria Júlia abriu a bolsa para pegar os documentos. Droga! Só um momento, eu estou procurando. O desespero aumentava cada vez mais e ela espalhou tudo o que tinha dentro de sua bolsa na mesa da atendente. Não acredito. Meus documentos não estão aqui. Espere, acho que estão dentro da minha mala. Irei abrir agora. Maria Júlia deitou a sua mala no chão, abriu, começou a tirar praticamente tudo. E, para sua frustração, havia esquecido seu passaporte em casa. Percebendo que não havia mais nada a fazer, ela sentou-se no chão do saguão e começou a chorar. Após alguns minutos, Júlia levantou-se e foi ao banheiro para lavar o rosto. Começou a olhar paralisada para o seu rosto inchado de lágrimas e pensou: Eu havia planejado essa viagem por meses e perdi tudo. O meu sonho de conhecer a Europa, o roteiro que havia feito com tanta dedicação, todo o dinheiro que eu economizei, para nada. Começou a lembrar que a sua mãe pedira diversas vezes para que ela conferisse tudo.
Porém, a euforia era tanta que acabou se esquecendo do principal, o seu passaporte. Após sair do banheiro, pegou o celular e ligou para sua mãe chorando. Mãe, Júlia, o que está acontecendo, minha filha? Perguntou Madalena assustada. Eu perdi o meu voo, mãe. Onde você está? Meu Deus, ainda estou voltando para casa, filha. Farei o retorno e voltarei agora para aí. Esperem no mesmo lugar. Após meia hora, Madalena encostou o carro e encontrou Júlia sentada na guia da calçada com a sua mala. Desesperada, ela desceu correndo do carro e foi ao encontro de sua filha. Filha, acalme-se, por favor. De que jeito você quer que eu me acalme? Eu acabei de perder a droga do voo porque eu esqueci o passaporte em casa. Eu havia pedido para você checar tudo, Júlia. Você havia me dito que estava tudo certo. Mãe, por favor, vamos embora daqui já. Ambas entraram no carro e foram para casa. Maria Clara e Orlando, seu pai, estava no carro a caminho do supermercado. O estacionamento era a céu aberto e o local estava lotado. Após 10 minutos de procura, conseguiram achar uma vaga. Assim que Orlando começou a manobrar o seu carro para estacionar, um jovem sem educação entrou na vaga de uma forma ríspida, estacionou seu carro e desceu a caminho do supermercado. Indignada, Maria Clara falou: Você não está vendo que essa vaga seria ocupada por nós? Por favor, tire o seu carro. Não me enche. Eu vi primeiro. Vá procurar outra vaga, respondeu o jovem, gesticulando com as mãos. Clara, indignada e abrindo a porta para tirar satisfação, falou: Seu infeliz! Nesse momento, Orlando pegou-o em seu braço e pediu: Clara, deixa-o. Papai, esse mal-educado pegou a nossa vaga. Isso é errado. Não podemos deixar que ele faça isso. Vamos procurar por outra vaga. Não há necessidade de você ficar tão brava assim. O problema da falta de educação é dele. Não morreremos por causa de 10 minutos a mais. Às vezes a sua calma me irrita, papai. Tínhamos que descer e ir atrás para ele aprender. Ele nem ao menos te conhece, Maria Clara. Você acha mesmo que ele te ouviria ou sentiria algum remorso por você? Se ele fez isso conosco, deve fazer com todos. Por isso, você perderia o seu tempo e não resolveria nada. Ele é muito folgado, isso sim. Um dia ele terá o troco. Pode ter certeza de que esse mundo dá voltas. Maria Clara pegou o seu celular e começou a tirar algumas fotos do carro daquele jovem. Orlando perguntou: Para que você está tirando foto? Você precisa fazer isso? Um dia ele me pagará. Terminou Clara. Atenção, informamos que o planetário encerrará suas atividades dentro de 10 minutos. O planetário do Parque Ibirapuera agradece a sua visita. Para mais informações, acesse o nosso site. Nossa, eu nem percebi o tempo passar. Maria Inês é apaixonada pelo universo e constantemente faz pesquisas a respeito das estrelas. Inês havia estacionado o seu carro meio longe do planetário. Não havia achado vaga para estacionar dentro do parque. Logo teve que andar por uns 20 minutos até chegar ao carro. Assim que chegou, deu um grande suspiro e pensou: enfim, eu cheguei. Quando desligou o alarme e abriu a porta do carro, viu uma pessoa correndo até ela e ouviu: espera aí, vim buscar a colaboração. Desculpe, eu não havia conversado contigo quando estacionei o carro. Acho que você está se confundindo. É o seguinte, eu cuido de todos os carros dessa rua aqui, entendeu? Compreendo, mas não nos falamos antes. Se eu soubesse, não teria estacionado aqui. Você sabe que as coisas não funcionam assim. Aqui é o meu ganha-pão e vocês, que são ricos, têm que pensar em nós.
eu cobro o valor de R$ 30, mas para você eu farei por R$ 20. Contrariada, mas mantendo a calma, Maria Inês explicou. Você sabe que essa rua é pública e não deveria impor o seu preço para cuidar de um carro? De qualquer forma, eu posso te ajudar com R$ 10 que eu tenho na carteira. Aquele cuidador, percebendo que ela mantinha a calma e falava com muita serenidade e humildade, como realmente não havia cuidado do carro dela, respondeu: Eu vou aceitar sua colaboração, porque foi educada comigo. Se um dia tiver que estacionar aqui, agora sabe que quem cuida de todos os carros sou eu. Dessa forma, Maria Inês deu os R$ 10 ao cuidador de carro e pensou: às vezes eu preciso ser mais esperta. São quase 10 horas da noite. Sem ninguém nessa rua, somente meu carro e ainda questiono o rapaz. Ainda bem que ele aceitou os únicos R$ 10 que eu tinha na carteira. Não imagino o que poderia ter feito. Dentro do carro, Maria Júlia e Madalena conversavam. Filha, eu tinha certeza de ter visto os seus documentos em cima do seu criado mudo. Sim, estavam lá. Eu tinha certeza de que você os havia colocado na minha bolsa, já que quando eu peguei a minha mala, que estava ao lado da cama, eu não vi mais e por isso eu fui na certeza de que estavam comigo. Júlia ainda estava chorando. Eu não peguei os seus documentos em momento algum. Será que não foi seu pai que mexeu? Você não deveria ter ido com tanta certeza. Eu estou completamente triste por você, minha filha. Mãe, por favor, eu não quero pensar mais nisso. Eu estou arrasada e amanhã cedo eu tentarei cancelar todos os passeios, hotéis e depois remarcar essa viagem, mesmo pagando algumas multas. Assim que chegaram no portão de casa, perceberam que ele estava entreaberto e acharam estranho. As luzes estavam acesas e Alcides não costumava fazer aquilo. Que estranho, filha. O Alcides nunca deixa esse portão aberto quando eu saio com o carro. Por que será que hoje ele faria isso? Bom, já que o portão está meio aberto, eu vou terminar de abrir e você já estaciona, pois eu estou cansada demais e eu quero dormir, disse Maria Júlia. Assim que Madalena estacionou o carro, sua filha fechou o portão com um cadeado e abriram a porta de casa. Porém, a sala estava totalmente revirada e sem vários pertences, muitas coisas jogadas no chão e quebradas. Mãe, o que aconteceu aqui? Onde está o papai? Perguntou Júlia assustada. Não sei, eu estou muito assustada, respondeu Madalena tremendo. As duas começaram a andar pela casa. Viram que todos os cômodos estavam revirados e, de repente, ouviu-se um grito vindo da suíte. Corre, mamãe, é a voz do papai. As duas correram até o quarto, entraram no banheiro e encontraram Alcides amarrado e amordaçado. Ele estava com um corte na cabeça e muito assustado. Alcides! Gritou Madalena. As duas começaram a desamarrá-lo e ouviram. 4 assaltantes acabaram de sair daqui, assim que vocês foram ao aeroporto. Alcides interrompeu a sua própria fala e perguntou a Maria Júlia. Filha, o que você está fazendo aqui? Não era para estar no avião? O que foi que aconteceu? Papai, isso não é importante agora. Por favor, continue. Alcides estava muito abalado e continuou. Eles entraram aqui e levaram tudo o que puderam. Queriam saber do cofre, joias, e a todo tempo eu falava que não tínhamos. Colocaram a arma na minha boca por várias vezes e me deram coronhadas. Meu Deus, papai, vamos ao hospital. Não precisa, filha. Eu estou preocupado com o Bob. Assim que os assaltantes entraram pelo quintal da casa, o Bob saiu da sua casinha e tentou avançar neles, latindo bastante. Porém, deram um tiro e ele está caído. Maria Júlia é apaixonada pelo seu cão. Bob é um cão de raça, Golden Retriever.
e muito dócil. Os três correram para o quintal e encontraram Bob no chão, respirando com dificuldade por conta do tiro. Não! Gritou Maria Júlia. Alcides, tire agora o carro da garagem, vamos levá-lo ao pronto-socorro veterinário. Alcides jogou uma água no rosto para limpar o sangue, correu e tirou o carro da garagem. Enquanto isso, Madalena e Júlia carregavam Bob até o carro. Depois de feitas as compras no supermercado, Maria Clara comentava, ainda no carro, com Orlando sobre o seu jeito de tratar as coisas. Existem momentos em que você deve ser mais duro, papai. As pessoas pisam na gente e nem se importam. Esse rapaz que fez isso conosco me deixou furiosa. Eu não gosto nem um pouco de pessoas que fazem isso. Orlando sabia que Clara era uma pessoa correta com tudo. Com seus 24 anos de idade, a personalidade dela estava formada e não poderia e nem tinha pretensão de mudar a sua maneira e o seu jeito de pensar. No entanto, Clara era muito dura com a questão de ser correta com tudo. E por vezes não sabia usar bem o bom senso. O seu pai sabia que o tempo poderia mostrar a ela que ser correta não seria a única coisa importante para a evolução da pessoa. Estou muito calma em relação a esse rapaz que até agora você não esqueceu. Perceba que a sua calma pertence a você. Esse jovem tirou a sua calma por uma atitude que não mudou em nada a sua vida. A questão principal foi ele ter agido de forma errônea, papai. Ele sabe que está errado e esse problema que, até então, era somente dele, passou a ser nosso também. E você acha que eu perderia o meu dia ou até mesmo algumas horas pensando numa vaga de garagem que foi pega por uma pessoa que nem conheço? Temos problemas muito maiores para resolver. Clara não se conformava com tamanha lucidez de que Orlando tinha diante de situação como aquela. É difícil de convencer de que aquele infeliz precisava de uma bela chacoalhada para aprender. Maria Clara estava inconformada. Filha, vivemos em um mundo em que as pessoas são diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Todos têm a sua personalidade, caráter, e por mais que você veja atrocidades acontecerem, existem momentos certos para tudo. Veja, tem 2 horas que você não esqueceu desse rapaz. Você acha que ele está pensando em você agora? Após mais alguns minutos de conversa, Clara ficou mais calma. Chegando em casa, guardaram todas as compras e fizeram um lanche para terminar a noite. Papai, você quer que seu pão de misto seja quente ou frio? Pode ser quente, respondeu Orlando. Assim que se sentaram à mesa, Clara se lembrou. A mamãe sabia fazer um misto quente como ninguém. Você se lembra? Sorrindo e com uma lembrança muito querida, Orlando respondeu. É claro que eu me lembro. Época muito boa para lembrar. Catarina havia falecido há exato 10 anos, por conta de um aneurisma cerebral. Desde então, Orlando e sua única filha vivem juntos. Maria Clara faz de tudo para suprir a ausência de Catarina nos afazeres domésticos. Como Orlando sempre foi a calma em pessoa, nunca pediu ou fez exigências a Clara. A relação entre os dois é a melhor possível. A calma de Orlando e a impetuosidade de Maria Clara os une e formam um grande equilíbrio. À meia-noite, o celular de Maria Inês tocou. Ela estava dormindo e se assustou com a ligação. Viu no celular que era sua amiga, Ângela. Ainda meio sonolenta, Inês atendeu. Alô, Ângela? Com a voz de choro e puxando o ar, Ângela respondeu. Sou eu sim, Inês. Desculpe-me te ligar agora. Aconteceu uma tragédia. Inês levantou-se num pulo da cama, acendeu o abajur e colocou seus óculos. Muito assustada, perguntou. Diga logo o que aconteceu. Meu coração está disparado. A nossa amiga Emily se envolveu em um grave acidente de carro.
Ela está em estado grave no hospital. Não acredito, minha nossa! Maria Inês estava espantada. Como você sabe de tudo isso? Eu vi nas redes sociais do perfil dela muitos conhecidos enviando mensagens de força para ela. Ângela, pesquisarei em qual hospital ela está e irei agora até lá. Obrigada por me avisar. Boa noite. Maria Inês era uma grande amiga de Emily. Pesquisou na internet sobre o acidente e encontrou o hospital. Logo pegou a primeira roupa que viu no armário, desceu para a garagem e saiu com seu carro. Assim que chegou ao hospital, havia alguns familiares dos envolvidos no acidente. Encontrou os pais de Emily na porta do hospital, chorando bastante. Deram um grande abraço em Inês e disseram: Obrigada por você ter vindo, Maria Inês. Acabamos de receber a notícia de que a nossa princesa não aguentou os ferimentos e acabou de falecer. Inês colocou a mão na cabeça e ajoelhou-se aos pés dos pais de Emily. Os pais de Emily também se ajoelharam e os três permaneceram abraçados. Capítulo 2. No pronto-socorro veterinário, Maria Júlia e os seus pais aguardavam notícias sobre o seu cão Bob. Enquanto isso, conversavam. O Bob não pode morrer. Ele é o único que me entende e nunca me deixou sozinha em nenhum momento. Júlia apenas chorava. Acalme-se, filha. Vamos torcer para que ele fique bem. O nosso Bob é muito forte e ele nos trará muitas alegrias. Madalena tentava acalmar a sua filha. Assim que Maria Júlia limpava as lágrimas, perguntou ao seu pai Alcides: Papai, desculpe-me. Como está a dor do corte da sua cabeça? Não se preocupe, filha. Não estou sentindo mais dor alguma. Aliás, eu acho que eu estou tão abalado com tudo o que aconteceu que eu até esqueci do corte na cabeça. Pelo menos já coagulou. Ainda bem, Alcides. Ficamos preocupadas quando chegamos do aeroporto, encontrando a casa toda revirada e você daquele jeito no banheiro. Madalena ficou mais aliviada. Foi tudo muito rápido. Eles ficaram por volta de meia hora e levaram muita coisa. Eu creio que estavam com pelo menos 3 carros para que pudessem levar as coisas. O que importa é que eu estou vivo e que vocês não precisaram passar por isso. Não sei o que eles poderiam fazer se vocês estivessem em casa. Meu Deus! Então era para eu estar em casa quando eles chegaram, percebeu Madalena. Eu ainda estou confuso com tudo. Agora que estamos mais calmos, explica o que aconteceu, filha. Por que você não viajou? Perguntou Alcides. Papai, eu sou muito azarada. Tudo dá errado na minha vida. Parece que todas as coisas conspiram contra mim. A vida toda foi assim. Não fale assim, minha filha. Você sabe que as coisas não são assim. Diga-me o que aconteceu. Como eu acabei de falar, parece que tudo tem que acontecer contra mim. Você viu que saímos bem antes do horário do voo. Sabemos que essa cidade de São Paulo é o tempo todo congestionada. Portanto, saímos quase 4 horas antes do voo e moramos 45 minutos do aeroporto. Acontece que houve um grave acidente de carro com uma carreta que carregava tijolos e a pista, no sentido do aeroporto, ficou interditada por horas, até quase a hora do meu voo. Assim que liberaram a pista, mamãe acelerou bastante e consegui chegar praticamente em cima da hora. E por que você não embarcou quando chegou? Perguntou Alcides. Porque eu esqueci a droga dos documentos, minha identidade e o passaporte. Alcides colocou a mão na cabeça e disse: Olha o que a falta de experiência fez contigo. É necessário que se faça um checklist de tudo que precisa levar numa viagem dessas. Sei que agora não adianta mais falar. Eu imagino que você tenha ligado para sua mãe e ela ainda nem havia chegado em casa. Eu sei, papai. Hoje o dia foi péssimo para mim e para todos. Mamãe ainda estava próxima e conseguiu fazer um retorno e não chegou a pegar o trânsito do acidente. Enfim,
Depois resolverei isso. Agora eu só quero saber de como o Bob ficará. Após 2 horas, o veterinário apareceu para conversar. Boa noite. Aliás, boa madrugada. Acabamos de operar o cão de vocês. Retiramos o projétil que estava introduzido nele. Ele teve muita sorte porque o projétil não atingiu nenhum órgão vital e ficará em observação. Maria Júlia deu um pulo de alegria e abraçou o veterinário, dizendo: Você não sabe o que ele significa para mim. O Bob é especial, tem amor que não cabe em lugar nenhum. Obrigada por tudo, você salvou o meu dia. Não precisa agradecer. Se eu me tornei veterinário é justamente porque eu percebo e acredito no amor que os animais têm. Eu creio que não haverá necessidade de vocês ficarem por aqui. Voltem amanhã. É provável que ele estará de alta. O dia amanheceu e datava o aniversário de Catarina. Como de costume, Maria Clara e Orlando levavam flores ao túmulo dela. Chegaram cedo, por volta das 7 horas da manhã. Colocaram as flores no túmulo, fizeram a oração para ela e começaram a lembrar das conversas que sempre tinham. Papai, você se lembra quando a mamãe foi pescar com a gente? Ela não gostava nem um pouco. Não esqueça aquele dia, pois ela havia pescado um peixe e, ao pegá-lo para tirar da vara, acabou escorregando em um esterco de vaca e atolou o traseiro ali mesmo. Dando risadas espontâneas, Orlando lembrou: É verdade, filha. Sua mãe tinha seu jeito. Na verdade, você tem um jeito de sua mãe. Ela era muito correta com tudo e faltava um pouco de traquejo no modo de enxergar as coisas. E onde está errada em ser correta? Perguntou Maria Clara. Não temos que agir somente dentro da legalidade, mas dentro do que é moral ou imoral, ético ou aético, se é sentimental ou não, se tem valor ou não, se é importante ou não. Perceba, não é somente sobre um enfoque que você deve se pautar, minha filha. Você e essas filosofias, hein? Brincou Clara. Após saírem do cemitério, ambos estavam trocados, usando vestimenta de caminhada. Acho que já podemos ir ao Parque Ibirapuera para fazermos a nossa caminhada de fim de semana. O que você acha, papai? Vamos sim. Como o dia estava bastante ensolarado, não conseguiram achar vaga para estacionar, pois o parque lota muito rápido. Portanto, tiveram que estacionar meio longe. Assim que pararam o carro, um homem chegou correndo e intimidando. Opa! Vou cuidar do carro de vocês. Dentro do parque vocês iriam pagar R$ 30, então eu farei por R$ 20. Maria Clara deu 2 passos à frente e logo respondeu. Quem você pensa que é para chegar me intimidando? Você é o dono da rua? O homem ficou enfurecido. É o seguinte, essa rua é minha e eu trabalho aqui cuidando dos carros. Tem mais de 10 anos. O quê? A rua é sua? Perguntou Clara de forma irônica e começou a dar risada. Filha, acalme-se, pediu Orlando. Papai, esse homem acha que é quem? Eu não irei pagar 1 centavo sequer para ele e quero ver o que ele vai fazer. Você quem sabe, dona? Sua filha é muito nervosinha. Cuida melhor dela, porque a casa pode cair para o lado dela a qualquer momento. Cala tua boca, gritou Maria Clara. Podemos negociar um menor valor contigo? Pediu Orlando. Interrompendo Orlando, Clara foi enfática. Negociar? Mas de jeito nenhum. Vamos indo, papai. Eu quero ver se ele vai fazer alguma coisa com o nosso carro. Afinal, ele não disse que a rua é dele? Logo, ele está aqui todo dia. E se acontecer qualquer coisa com o nosso carro, eu irei atrás de você com a polícia. Dessa forma, Maria Clara e Orlando deixaram o carro ali mesmo.
nada pagaram ao cuidador de carros e foram ao parque. Maria Inês e os pais de Emily passaram a noite no hospital e aguardavam a liberação do corpo da jovem. Maria Inês estava tão cansada que adormeceu nos ombros da mãe de Emily. Após algumas horas, acordou e ouviu: recebemos a informação de que mais 2 amigos que estavam juntos faleceram também, contava a mãe de Emily. Minha nossa, eu ainda não sei quem estava no carro e nem como e onde aconteceu. Eu estou tão confusa com tudo e nem parei para pensar. A mãe de Emily começou a explicar o ocorrido. A Emily e mais 3 amigos resolveram viajar para o litoral norte. Pelo que eu vi nas reportagens, parece que um caminhão que carregava tijolos tombou no momento em que o carro deles passava ao lado dele. Então foi isso? Eu não estou acreditando até agora. Sei que vocês eram muito amigas e têm a mesma idade, 24 anos. Ela tinha uma vida pela frente e esse acidente acabou não somente com a vida dela, porém com a vida de todos nós. Os pais de Emily estavam anestesiados com tudo o que havia acontecido. A imprensa passou a noite em frente ao hospital para dar as primeiras notícias do dia. Foi um acidente tão grave que interditou por horas a pista sentido litoral e aeroporto. Assim que eu recebi o telefonema da notícia, não pensei 2 vezes e corri para cá. Eu tinha a esperança de que ela ficaria bem, embora estivesse receosa com toda a situação. E quando eu cheguei aqui e encontrei vocês, meu mundo virou de cabeça para baixo. Continuou Maria Inês. Essa vida é muito louca. Ontem à noite eu estava no planetário do Parque Ibirapuera. Eu adoro fazer pesquisa sobre as estrelas e tudo mais. Saí de lá com uma vontade de ficar para ver mais. E de repente eu estou aqui aguardando a liberação do corpo de uma das minhas melhores amigas. Maria Inês se deitou nas pernas da mãe de Emily, enquanto ela fazia carinho em sua cabeça. Não sei como será a nossa vida daqui para frente. Creio que Deus me dará forças para que eu possa encarar a maior dor da minha vida. Naquele momento, os parentes dos falecidos foram chamados para assinarem os documentos para a liberação dos corpos. Como Maria Júlia e seus pais haviam chegado em casa por volta das 4 horas da madrugada, estavam esgotados e acordaram por volta das 10 horas. Vamos tomar café, pelo menos não roubar a nossa geladeira, brincou Madalena. Que bom que você ainda tem entusiasmo para brincar, mamãe. Bom, se não roubar a nossa geladeira, também não roubar a nossa televisão que fica na cozinha. Imagino que eles não tiveram coragem de levar essa televisão de tubo antiga, não é mesmo? Brincou Alcides. Papai, aproveita que você está de pé e é alto, ligue a TV para vermos o que está passando. Assim que Alcides ligou a TV, os 3 estavam sentados à mesa tomando seu café, quando apareceu uma reportagem urgente. Atenção! O Boeing 787 que saiu ontem à noite de São Paulo, com destino a Paris, ainda está desaparecido. Aviões brasileiros e franceses ainda procuram por alguma pista que possa identificar algum destroços da aeronave. O Boeing, que levava mais de 320 pessoas, sumiu do radar por volta das 2 horas da madrugada, do horário de Brasília. As autoridades da aeronáutica não descartam nenhuma hipótese. Atualizaremos a nossa programação assim que obtivermos mais informações. Os 3 estavam paralisados na mesa. Maria Júlia estava tremendo e mal conseguia respirar. Madalena logo foi abraçá-la. Júlia deitou-se no seu colo e chorava copiosamente. Alcides levantou-se e foi para o banheiro chorar sozinho. Era uma cena lamentável para todos. Aquela família não sabia se comemorava
ou apenas chorava por todos aqueles que estavam naquela aeronave. Uma angústia tomou conta do coração de todos. Chorando muito e sem conseguir falar direito, Maria Júlia contou à sua mãe. Mãe, era, era para eu estar nesse voo. Eu perdi o voo e estou viva. Sim, minha filha. Deus não quis que você fosse agora, embora eu não saiba ainda o que aconteceu. Quando isso acontece, você sabe que é sempre um final trágico, mamãe. Eu não sei o que pensar. Vamos orar por essas pessoas. E você pega o seu celular para avisar as pessoas próximas e aos nossos parentes de que está tudo bem contigo. Eles devem estar preocupados, pois muitos sabiam dessa tão sonhada viagem que você conseguiu com seu trabalho e suor. Após alguns minutos, Alcides saiu do banheiro, enxugando os olhos, e deu um abraço paralisante Maria Júlia. Os dois choravam emocionados. Assim que Maria Júlia foi ao seu quarto para pegar o celular, uma nova reportagem urgente apareceu na TV. Maria Júlia correu novamente para a cozinha. Atenção! Infelizmente, a Força Aérea Brasileira acabou de nos informar em primeira mão que encontrou os destroços do Boeing 787 desaparecido. Eles estão enviando dezenas de embarcações ao local para tentarem encontrar algum sobrevivente. Fomos informados de que as chances são mínimas, tendo em vista as condições de tempo e a gravidade dos acidentes aéreos em alto mar. Fiquem ligados, a qualquer momento daremos mais informações. Maria Júlia sentiu uma das maiores tristezas de sua vida. Ouviu a segunda notícia e teve a certeza de que ela seria mais uma vítima desse trágico acidente. Assim que Maria Clara e Orlando voltavam da caminhada no parque, chegando ao carro, perceberam que o vidro do motorista estava quebrado e haviam furtado o aparelho multimídia. Enfurecida, Clara apenas falou: "Aquele desgraçado me paga, cadê ele?" Maria Clara começou a andar feito uma louca pela rua, enquanto Orlando tentava mantê-la calma. "Filha, espere. Você não sabe nem ao menos o que aconteceu. Não sairei daqui até achar esse desgraçado. Ele não sabe com quem mexeu. Irei atrás dele, nem que seja a última coisa que eu devo fazer." Maria Clara estava fora de si. A raiva tomava conta dela naquele momento. Enquanto isso, Orlando ligava para a seguradora do carro. "Filha, eu acabei de ligar para a seguradora. Eles estão a caminho e trocarão o vidro para nós. Depois faremos um boletim de ocorrência pela internet." "Papai, eu não sairei daqui até ver aquele cuidador de carro." "Filha, o sol está queimando a nossa pele. Você está muito nervosa e pode acabar fazendo alguma besteira. Espero realmente que esse rapaz não apareça por aqui." Olhando para os olhos de Orlando, Maria Clara perguntou: "Você quer que ele não apareça? Olha o que ele fez com o nosso carro, papai." "Primeiro de tudo, você não sabe se foi ele." Clara começou a rir de nervoso e disse de forma irônica: "Você está de brincadeira comigo, papai?" Orlando, ainda tentando acalmar Maria Clara, respondeu: "Supondo que tenha sido ele, você acha que resolverá alguma coisa? Se você ouvir, vai bater nele? Acha que ele tem algo a perder se realmente fez isso?" "Se ele aparecer, voarei no pescoço dele." Se você se diz ser sempre correta, Clara, voar no pescoço dele seria você fazer justiça com as próprias mãos." Após ouvir o que Orlando falara, Clara ficou quieta. Compreendeu que estava muito nervosa e não tinha como rebater aquela suposição de Orlando. "Papai, reze para que esse infeliz apareça somente depois que a seguradora colocar o outro vidro para nós." Após uma hora de espera, a seguradora apareceu, colocou um novo vidro e os dois puderam ir para casa. Assim que Orlando começou a manobrar o carro e sair, o cuidador de carro apareceu na esquina, na segunda quadra à frente. "Papai,
Pare o carro, olha ele ali. Deixe-o lá, respondeu Orlando. Inconformada, Maria Clara baixou o seu vidro e gritou: Seu desgraçado! Você me pagará pelo que fez, seu bandido! Ao perceber que era Maria Clara, o cuidador de carro gesticulou com a mão, a xingou e mostrou o dedo do meio. Nervosa e respirando rapidamente, Maria Clara levantou a voz. Papai, por que você não parou o carro? Era o momento de pegarmos ele. Orlando era muito calmo e quando subia um pouco o tom da sua voz, Maria Clara se assustava e o respeitava. Com o tom de voz mais alto, Orlando foi enfático. Presta atenção. Eu vou falar pela última vez. Chega desse assunto. Maria Clara abaixou a cabeça. Desculpe-me, papai. O velório estava cheio, dado que Emily era muito querida por centenas de pessoas. Maria Inês, desde o momento que chegou ao pronto-socorro, acompanhou toda a parte burocrática e ficou o tempo todo com os pais dela. A emoção tomava conta de todos ali presentes. A todo momento chegavam amigos e parentes para prestarem as últimas homenagens. Assim que o senhor terminou de fazer a oração ecumênica, seguiram-se para a corte fúnebre. Emily, farei aquela viagem que nós havíamos combinado. Estaremos sempre juntas, você agora como um anjo, me guiando e mostrando as estrelas mais lindas do céu. Pensou Maria Inês emocionada. Emily, assim como Inês, era apaixonada pelas estrelas. As duas costumavam visitar alguns planetários e tinham o sonho de conhecer algum observatório de importância mundial. Após o enterro, Maria Inês voltou para casa. Estava esgotada. Queria apenas tomar um banho e dormir. Após o banho, ligou a TV, visto que gostava de dormir com ela ligada. Contudo, ela não sabia que havia acontecido o trágico acidente aéreo. Meu Deus! Eu não acredito que isso aconteceu. Com as mãos na boca, Inês perdeu o sono e passou a acompanhar toda a programação. Nesse meio tempo, o jornal mostrou também sobre o acidente que havia causado a morte de Emily. Voltamos a falar do trágico acidente que ocorreu na noite de ontem. Uma carreta que carregava tijolos tombou em cima do veículo que passava ao seu lado. No veículo havia 4 pessoas, uma mulher e 3 homens. De acordo com as últimas atualizações, 3 pessoas faleceram, sendo a mulher e 2 homens. O motorista escapou por pouco e ainda está em coma. Voltaremos agora com a programação completa do acidente aéreo que chocou o país. As lágrimas desciam em Maria Inês. Todas aquelas tragédias em tão poucas horas mexeram bastante com ela. Inês morava sozinha e não costumava dividir os seus sentimentos, fossem negativos ou não. No instante em que Maria Inês pesquisava no celular mais informações sobre o acidente aéreo, ele tocou. Filha, tudo bem? É a mamãe. Oi, mãe. Estou bem. Desconfiada da voz de Inês, sua mãe perguntou. Filha, o que foi que aconteceu? Eu conheço a sua voz. Eu acabei de voltar do velório da minha amiga, Emily. Eu creio que você deve ter visto na TV sobre o acidente da carreta de tijolos. A Emily foi uma das vítimas. Horrorizada, sua mãe questionou. Meu Deus, filha, eu não sei o que te dizer. Por que você não ligou antes para me avisar? Eu não queria te preocupar e nada adiantaria. Filha, desabafe comigo. A vida inteira você guarda seus sentimentos e dificilmente os expõe. Isso pode fazer um mal para você no futuro. Guardar sentimentos, como você faz, pode ser prejudicial para a sua saúde. Não se preocupe comigo, mãe. Eu estou bastante cansada e vou dormir um pouco. Sim, minha filha, se precisar de alguma coisa, ligue para mim. Ok, mãe. Um beijo, fica com Deus. Amo você. Beijo. Terminou Maria Inês. Capítulo 3. Era final de tarde e Bob havia recebido alta, podendo voltar para casa.
Naquele momento mais calma, Maria Júlia ainda conversava com dezenas de conhecidos pelas redes sociais. Explicava sempre o mesmo assunto. Os conhecidos ficavam sem palavras, visto que jamais imaginariam que Júlia não havia viajado naquela aeronave. O celular de Madalena havia tocado. Era o veterinário dizendo que poderia buscar o Bob. Filha, o Bob acabou de receber a alta. Vamos buscá-lo? Sim, mamãe. Estou terminando de escrever aqui no celular. O papai não quer ir junto? Deixe-o em casa. Ele está consertando os objetos que os assaltantes quebraram. Agora que já colocamos praticamente tudo no lugar, precisaremos comprar algumas coisas novamente. Mamãe, sabe que eu nem havia pensado em nada disso? Parece que às vezes a gente dá mais valor à vida e esquece de qualquer outro bem material quando alguma coisa muito extraordinária acontece com a gente. E foi isso que aconteceu comigo nessas últimas 24 horas. Assim que as duas saíram para buscar o Bob, conversavam no carro. Filha, depois que arrumamos tudo, eu não encontrei os seus documentos da viagem. Olhei no seu quarto inteiro, embaixo da cama, no criado mudo, atrás da cômoda, e eu não achei os benditos documentos. Que estranho! Eles estavam em cima do criado mudo e eu não toquei neles em nenhum momento. Eu muito menos, disse Madalena. Será que os assaltantes levaram? Não creio que precisariam em levar documentos. Eu imagino que eles queriam levar os adornos suntuosos. Contudo, vai saber, não é verdade? Terminou Madalena. Chegando ao hospital veterinário, Bob já aguardava Maria Júlia e Madalena. Ele estava enfaixado em volta da região da barriga. Ao perceber que as suas donas haviam chegado, começou a latir sem parar. Seu rabo balançava rapidamente enquanto o veterinário o segurava pela coleira. A felicidade era plena e foi necessário contê-lo, já que ainda requeria cuidados. Assim que Maria Júlia o viu, correu e abaixou para abraçá-lo. Bob não parava de lamber o seu rosto e uivava com som de choro de alegria. Nesse mesmo tempo, Maria Júlia também chorava emocionada. Eu estou aqui, fica calminho, viemos te buscar e cuidarei de você, meu amorzinho. Após colocarem Bob no banco de trás do carro, voltaram para casa onde Alcides o esperava ansioso. Quando Bob viu Alcides, teve a mesma reação que quando viu Júlia. Todos estavam mais aliviados, embora tivessem passado por um dos piores momentos de suas vidas, sobretudo a de Júlia. E que dias foram esses? Lembrou Madalena. Ontem eu estava amarrado e amordaçado, quase morri. Alcides ainda estava meio abalado. E eu? Era para estar naquele avião e agora eu estou aqui, viva. Deus sabe a hora de todos, concluiu Madalena. Como Bob precisaria de mais cuidados, Maria Júlia sugeriu. Acho que deveríamos deixar o Bob dormir aqui dentro da casa, pelo menos pelos próximos dias, afinal, teremos que medicá-lo e trocar os curativos constantemente. Eu não me oponho a nada, concordou Alcides. Pegarei algumas toalhas antigas, farei uma caminha improvisada no chão do meu quarto e ele poderá dormir comigo. Maria Júlia ficou empolgada para dormir com seu cão. Maria Clara e Orlando estavam na cozinha preparando o jantar e conversavam. Desculpe-me por deixar você nervoso aquela hora, pediu Maria Clara. Filha, não fiquei nervoso. Todavia, há momentos que alguém precisa tentar controlar-se seu jeito. É muito explosiva quando se acha na razão. Eu digo há anos para você que nem tudo se resolve no grito, mesmo em hipótese em que estejamos totalmente corretos. Do outro lado, também tem uma pessoa que vai se defender de alguma forma. Sim, você tem razão, papai. Sei que o meu jeito de querer ser certa com tudo muitas vezes me deixa cega e enérgica. É porque eu fico indignada com as coisas que eu vejo. Veja bem, aquele cuidador quebrou o nosso vidro e ainda furtou o nosso multimídia. Qualquer pessoa que visse todo o contexto e como tudo aconteceu, eu te garanto, ficaria ao meu lado.
Eu não estou dizendo que você está errada. Acontece que se você eleva o seu nervosismo, facilmente fará elevar o da pessoa alheia também. Tudo aquilo poderia ter sido resolvido com uma simples conversa. E se eu desse 5 ou 10 reais àquele cuidador, certamente iria aceitar. Contudo, vocês dois se exaltaram e nada resolveram. Pelo contrário, vocês só pioraram. Eu sei que ele não está no direito de exigir nada, visto que é como você disse, a rua não é dele. Orlando continuou. Existe uma parábola interessante de que a ofensa ou a raiva jogada na pessoa alheia é como se fosse uma brasa para queimá-la. Você quer queimar a pessoa o máximo possível para ela aprender e talvez consiga atingir o seu objetivo. Entretanto, em 100% das vezes, quando você atira essa brasa, ela queima a sua mão. Ao ouvir o que Orlando acabara de dizer, Clara estava surpresa. Nossa, papai, que belo exemplo que acabou de me dar. Estou até mesmo envergonhada de ouvir isso. Orlando continuou com seu pensamento. E não podemos alegar que foi ele que quebrou o vidro do carro e que furtou a multimídia, por mais notório que seja. Não temos provas e isso poderia gerar uma situação complicada. Olha, papai, nesse caso eu terei que discordar de você. Desculpe-me, aquele cuidador de carro fez ameaças quando discuti com ele. E de repente aconteceu aquilo com o nosso carro. Não tem como negar a autoria dele. De qualquer forma, filha, pense bem sobre o que eu acabei de lhe contar sobre a brasa. Dando um breve suspiro, Maria Clara respondeu: Vou tentar. Mudando de assunto, minha filha, amanhã já tem roteiro para você? Sim, receberei por volta de 20 turistas na agência. Começaremos cedo e os levarei primeiro para conhecer o centro velho daqui da cidade. Iremos para o Marco Zero na Praça de Sá e mostrarei a catedral. Depois ao Patel do colégio para conhecerem sobre a primeira missão jesuíta de São Paulo, em 1554. E eles poderão ver o fêmur de José de Anchieta. Ao ouvir sobre o fêmur, Orlando perguntou: Nossa, eu não sabia que havia um fêmur dele ali. Sim, basta entrar para ver. No próprio patel do colégio tem um café e eles poderão tomar ali mesmo. Depois os levarei para conhecer a Faculdade de Direito de Largo de São Francisco, o Centro Financeiro e a Bolsa de Valores. Na sequência, os levarei para conhecer o Mosteiro São Bento. Inclusive, poderão comprar algumas lembrancinhas lá dentro ou até mesmo os pães que são feitos pelos próprios monges. Olha, filha, eu moro aqui desde quando nasci e nunca imaginei que lá dentro faziam pães e ainda pelos monges do mosteiro. Brincou Orlando. São tantas coisas que não sabemos, papai. Enfim, depois os levarei para conhecer o restaurante do Café Girondino, um dos locais mais famosos para se comer. Pelo jeito o dia será corrido, não é verdade? Perguntou Orlando. Estou acostumada. Depois do almoço os levarei para as compras na região da 25 de março e depois a Santa Eufigênia para aqueles que gostam mais de eletrônicos. E, sinceramente, é nessa hora que eu me canso mais, já que eles querem comprar mais e mais e temos um cronograma de tempo a cumprir. Mas no final dá tudo certo. Que bom que você faz tudo isso com carinho. Eu vejo seu entusiasmo quando comenta sobre o seu trabalho. Pode ter certeza que sim, terminou Clara. Quando Maria Inês entrou na faculdade, com 17 anos de idade, morava no interior com a sua mãe e teve que vir morar na cidade de São Paulo para cursar o desejado curso de arquitetura na Universidade de São Paulo. Inês alugou um cômodo de um quarto e banheiro. Sua mãe arcou com os gastos mensais e foi uma época difícil, financeiramente. Contudo, conseguindo apertar os gastos, Helena realizou o sonho de sua filha e ela se formou.
Viúva há muitos anos, Helena trabalha como auxiliar de enfermagem e, quando pode, consegue trabalhar como cuidadora de idosos para ganhar um dinheirinho extra. Foi dessa forma que ela conseguiu ajudar Maria Inês a se formar. Ainda assim, faz algumas costuras e lanches para vender no hospital onde trabalha. Helena sempre encontrou dificuldades para compreender os sentimentos de Maria Inês. O jeito recatado e acanhado de sua filha esconde os seus sentimentos. Em diversas situações festivas ou até mesmo tristes, Maria Inês tinha a mesma postura. Não conseguia demonstrar e se soltar para que supostamente se sentisse melhor. Quando Inês passou no vestibular, sua mãe sugeriu a ideia de ela dividir alguma pensão com as colegas da faculdade. Entretanto, Inês demonstrava resistência nesse sentido. Era noite e Maria Inês separava suas roupas para trabalhar no dia seguinte. Assim que se formou, conseguiu um bom emprego em uma grande construtora. Inês ajuda Helena todo mês com os gastos e, quando pode, vai ao interior para ficar com ela. Quando se preparava para dormir, Helena enviou uma mensagem em seu celular. Boa noite, minha filha. Que Deus te abençoe e desejo que você tenha uma ótima semana. Estou no plantão e ficarei até às 7 horas da manhã. Obrigada. Tenha um bom trabalho e boa noite, mãe. Ao amanhecer, Maria Inês acordou, se arrumou e foi para o seu trabalho. Chegando ao trabalho, um colega estranhou Inês. Bom dia, Maria Inês. Você está com aparência triste. Está tudo bem? Bom dia. Estou bem, sim. Aconteceu alguma coisa? Você quer desabafar ou me contar algo? Está tudo bem. Não aconteceu nada. E eu estou com um pouco de dor de cabeça. Vamos ao trabalho? Ok. Temos algumas demandas para cumprirmos essa semana e enviarei ao seu e-mail. A rotina de Inês era a mesma de sempre. Além de ser muito competente e centrada, gostava bastante de desenvolver o seu trabalho. Inês escolheu o curso certo. O hobby mais significante, de fato, era conhecer a arquitetura, todavia a arquitetura do universo. Enquanto estava trabalhando, Inês conversava com ela mesma, em pensamento. Eu queria conhecer os porquês desse universo gigantesco. Eu sinto que sou tão diferente das pessoas. Além de eu ter poucos amigos e ter tido poucos namorados, será que eu tenho algum problema? Continuou. Parece ironia do acaso, dado que eu perdi uma das pouquíssimas amigas que eu tenho e que ainda tinha o mesmo gosto que eu, amava as estrelas. Agora eu estou aqui sentada e sei que não terei mais aquela linda amizade que tínhamos. Deus, por que eu sou assim? Ajude-me com a sua providência. A única pessoa com quem Inês conseguia desabafar era com ela mesma. Devido à intercorrência de ter perdido o voo, como Maria Júlia tinha férias marcadas para essa viagem, ela teve que cancelá-las e apareceu em seu trabalho. Assim que chegou, cumprimentou e abraçou a todos. Ficaram bastante emocionados, visto que não era para ela estar mais entre eles. Quando conseguiu chegar em sua mesa, encontrou um vaso de flores e um bolo para comemorarem a sua volta. Junto a isso, à mesa da copa havia vários salgados e refrigerantes. Foi uma grande festa que Maria Júlia teve. Percebeu o tamanho da sua importância naquele lugar e apenas agradecia. Limpando as lágrimas, Júlia agradeceu. Desculpe-me a emoção. Eu não sabia que vocês tinham tanto carinho por mim. Deus me deu uma nova oportunidade de viver e podem ter certeza que eu aprendi muito nesses dias. Obrigada a todos. Houve uma grande salva de palmas. Depois de mais alguns minutos de conversa, todos voltaram ao trabalho. Maria Júlia é formada em administração e trabalha em uma empresa de seguros, na área de auditoria interna. Ela começou a trabalhar na empresa como estagiária e, após a sua conclusão do curso, foi contratada. Atualmente, ela está com 23 anos de idade. Júlia é uma pessoa que muitas vezes reclama que tudo de errado acontece com ela.
Alega ironicamente que tem uma nuvem de Murphy em sua cabeça. Contudo, após o incidente do voo, Maria Júlia repensou bastante sobre a sua postura. Até então, decidiu tentar não ser negativa com tudo, tendo em vista que isso só a prejudicava. Ela teve uma infância e juventude tranquila e boa. Estudou em bons colégios e aproveitou as oportunidades que teve. Quiçá, em algumas ocasiões, por ter recebido mimos demais dos seus pais, sentia-se incomodada com os problemas que a vida começou a mostrar. O preparo para a maturidade chegou mais tarde. O melhor de tudo para a Júlia é que ela tem um diferencial. É carismática e há muitas pessoas queridas em sua volta. Ela não precisa se esforçar para conquistar as pessoas. O seu próprio jeito de ser cativa até mesmo aquelas pessoas mais distantes. Júlia conversava com a sua amiga de trabalho. Júlia, você já ligou na agência para saber sobre a sua viagem? Perguntou a amiga. Sim, no dia imediato eu liguei e consegui desmarcar tudo o que eu tinha. O prejuízo financeiro será bem menor do que eu imaginava. Depois remarcarei a viagem, mas entretanto não estou mais a fim de conhecer a Europa nesse momento. Esse acidente me deixou muito abalada, e se eu for para lá, sei que não ficarei nem um pouco à vontade. Você teve a sua vida de volta, e isso é o que importa. A sensação de ter te perdido foi muito estranha. Assim que eu vi sobre o acidente, eu entrei em sua rede social e vi que havia dezenas de mensagens de força. Eu senti uma angústia tão grande. Meu final de semana acabou naquele momento. E para maior surpresa, quando eu vi as suas mensagens de que havia perdido o voo, foi como te ver renascer das cinzas, como uma fênix. Eu sei que muitas vezes eu reclamo dos problemas que aparecem na vida. Eu tenho consciência de que eu tive uma vida que milhões de pessoas gostariam de ter. Eu nunca esbanjei nada, pelo contrário. Meus pais tentaram me dar a melhor educação possível. São trabalhadores como qualquer pessoa e eu agradeço todos os dias por Deus permitir que eu pudesse viver essa vida com eles. Só que esse incidente do voo me fez pensar demais e farei de tudo para aprender e não reclamar dos problemas da vida. Dizem que se não aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor. Não cheguei a ter essa dor e eu espero muito aprender pelo amor. Que grande aprendizado para você, Maria Júlia. Deus te abençoe sempre. Que assim seja, concluiu Maria Júlia. Depois que Maria Clara terminou o dia com os turistas, chegou em casa. Que aparência de cansada é essa, minha filha? Perguntou Orlando. Hoje o dia foi cansativo, papai. O dia foi muito quente e o sol na cabeça o tempo todo acaba com a gente. Entendo. E amanhã você continuará com os mesmos turistas? Sim, e continuaremos no centro velho da cidade. Tem mais coisas para você mostrar ainda? Eu não sabia que São Paulo tinha tanta coisa assim. Papai, nossa cidade é enorme e tem tanta coisa. O problema é que não temos estrutura para os turistas, embora tenhamos bastante potencial. Para você ter uma ideia, amanhã iremos para a região da Luz. Primeiro iremos à estação de trem da Luz, já que é uma estação que preservou o aspecto antigo e as pessoas gostam disso. Essa estação foi inaugurada em 1867. Nossa, eu não tinha a mínima ideia. Orlando estava surpreso. Logo ao lado da estação, iremos ao famoso Museu da Língua Portuguesa e posso te dizer que é muito interessante. Penso que todas as crianças e jovens deveriam ir até lá. Depois que sairmos do museu, atravessaremos a avenida e iremos à Pinacoteca. É claro que nem todos gostariam de conhecer tudo, e quando isso acontece, combinamos um horário de encontro em frente à própria Estação da Luz, para irmos a outro lugar. Algumas pessoas aproveitam que o Bom Retiro é um dos lugares mais famosos para comprar roupas e correm até lá, já que fica praticamente ao lado da estação.
Outras pessoas preferem aproveitar o verde do Parque da Luz, que fica ao lado da Pinacoteca. Estou vendo que haverá bastante trabalho para você amanhã. Sim, mas eu não posso reclamar de nada, eu dependo dos turistas. Eles são meu ganha-pão e eu faço de tudo para agradá-los. Só para continuar, não para por aí. Isso tudo que eu te contei será no período da manhã. Assim que almoçarmos, os levarei ao Museu Catavento, que fica na região do Parque Dom Pedro II. Eu posso te garantir que esse museu é sensacional. Além de ser interativo, o propósito principal é se dedicar às ciências. É um lugar onde as pessoas de todas as idades aproveitam bastante. Foi inaugurado em 2009 e hoje é um sucesso. Clara continuou. E à noite eu os levarei para o Teatro Municipal na região do Anhangabaú para assistirem a uma peça. Agradeça sempre por conseguir tanta força assim, minha filha. Eu sei do tamanho da energia que você tem e eu fico muito contente. Só não esqueça de cuidar da sua saúde, já que nunca vi você indo a um consultório médico para saber como você está. Lembre-se de que a vida não é só trabalho e a saúde está em primeiríssimo lugar em tudo. Pouco se importando com a dica do seu pai, dado que estava empolgada, Maria Clara continuou. Sim, eu me cuidarei. Ah, esqueci de falar. Já temos até o dia marcado para eles irem à Sala São Paulo para assistirem à Orquestra Sinfônica. Nesse dia, iremos de manhã para os edifícios Copan e Martinelli. Depois, ao mercado municipal para eles comerem o famoso sanduíche de mortandela e o pastel de bacalhau. E voltaremos para comer uma sobremesa na Casa Matilde, uma doçaria portuguesa muito cobiçada pelos amantes de doces. Clara continuou. Depois iremos para a Liberdade para eles conhecerem melhor a nossa cultura oriental. E por falar em cultura oriental, você sabia que o Brasil é o país que tem mais descendentes de japoneses do mundo? São em torno de 2 milhões de pessoas. Eu não tinha a mínima ideia disso, concluiu Orlando. Após as explicações e empolgações de Maria Clara para contar a sua rotina diária com os seus turistas, ela resolveu tomar um banho para depois jantar e dormir. Aguardem, a história continua.